Oi gente, tudo bem? Faz um tempão que eu não apareço por aqui, né? Bom, no vídeo de hoje eu quero estar trazendo pra vocês algumas atualizações. No meu último vídeo, eu acho que eu deixei disponível, eu tinha falado que eu e meu esposo, né, iríamos nos mudar do estado do Ceará para o estado do Pará. Passamos em um concurso público aqui no Pará e nós viemos parar em uma cidade chamada Castanhal. E para quem conhece ou não conhece, eu gostaria de um dia visitar, ou por alguma outra ocasião vai que você é transferido para cá, ou enfim, N possibilidades podem acontecer. Gostaria de estar trazendo para vocês um pouco da minha experiência aqui nessa cidade, de como foi um pouco da nossa adaptação, e espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e que eu consiga ajudar de alguma forma. Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui a minha colinha para não esquecer de nenhum tópico. Começando por: pesquise bem o lugar que você vai se mudar. No sentido de, se você por um acaso também for concurseiro, como nós, e tiver a oportunidade de pesquisar bem o estado que você vai prestar um concurso, ou até mesmo de se organizar para uma prova que ainda vai acontecer, sugiro que você pesquise bem todos os aspectos daquela região, se possível. Clima, custo de vida, como é a questão da saúde, enfim, gente, pesquisa tudo o que você conseguir pesquisar. Por que eu digo isso? A gente veio meio que no embalo, né? Já estava no embalo dos estudos e a gente decidiu prestar esse concurso aqui no Pará. E aí, gente, não tinha muito o que se escolher, vocês, né, entendem essa questão. Porque a gente escolheu vir fazer a prova aqui logo, depois que passamos, com o caminhar das etapas, você acaba meio que desligando um pouco dessa parte de pesquisa, onde eu vou morar e tal, porque é uma fase tão estressante de certa forma, que você só quer passar, né, por toda aquela fase primeiro. E aí depois que vem a parte do primeiro impacto, né, da mudança, principalmente para quem nunca saiu do seu estado para algum outro estado. Ou seja, não é só, eu vou escolher cidade tal para me morar. Até porque, em relação ao concurso, a cidade que você fica vai ser determinada pela sua nota da sua colocação no concurso. Por isso que você pode ir, né, para outras cidades que de repente você não conhece nada, não sabe de nada. Nosso primeiro impacto aqui, né, falando sobre gastos em si, que a gente teve foi o custo de vida. Gente, eu achei o custo de vida aqui em Castanhal bem mais caro do que em Fortaleza, por exemplo. Questão de aluguel eu achei um pouco mais caro. A alimentação também eu achei mais cara. E também a questão da energia. Gente, achei a energia aqui, tipo assim, era como se fosse um absurdo pra mim, né? O impacto dos primeiros meses foi notório, porque, por exemplo, estávamos num apartamento pequeno, né, alugado, e tinha uma central de ar no nosso quarto que a gente estava, e a gente só usava durante a noite, só pra dormir mesmo, né, para poder ver como era essa questão do custo. E a nossa energia vinha de base, assim, de R$260. Então a gente sentiu bastante essa questão do gasto com a energia, né? Em contrapartida, a maioria das locações para aluguel já tem a água inclusa. Então talvez, se você considerar ali como se estivesse pagando uma energia e uma água, por exemplo, né, conjuntamente, não fica tão caro assim. Mas na maioria das locações de aluguel já tem água inclusa. Outra questão, gente, do aluguel, né, que eu não falei pra vocês o valor. Gente, é que em média, assim, você acha um local ok pra morar. Aqui, nas condições que a gente tá agora e com as pesquisas que a gente fez, porque a gente se mudou recentemente, tá na base de R$900. A partir de R$900 você acha um lugar ok pra morar. Pode ser que tenha outros lugares com outros valores? Sim, até porque eu não conheço a cidade inteira, né? Eu tô falando só baseado nas nossas pesquisas e na nossa experiência de aluguel que a gente teve. Outra questão também, gente, é relacionado ao lazer.
aqui não tem muitas opções de lazer. Por exemplo, lazer em que sentido? No sentido de ir a um shopping, no sentido de uma praia. Tipo, não tem praias na cidade de Castanhal. As praias que você vai achar são em cidades teoricamente próximas, né? Que você leva mais ou menos 1h20, 1h30 para achar mais ou menos uma cidade mais próxima que tem uma praia. A gente sentiu um pouco dessa questão porque estávamos acostumados lá, né? Com praia, com muitas opções de lazer, com shopping, até mesmo a questão do lazer não pago, né? Ir num parque, ir numa pracinha, enfim. Aqui eu senti muita falta nesses quesitos, sabe? De ter poucas opções de lazer ativo. Mas tem muitas opções também da parte da culinária, né? Pra pessoa que gosta de sair, pra comer à noite, gosta de dar uma explorada, tem muitas opções, gente. Muitas cafeterias, inclusive eu fui numa bem legal aqui, bem bonitinha. E o valor, assim, de cafeteria, né, gente? O valor de cafeteria é um pouquinho superfaturado, dependendo da que você vai. Mas estava condizendo com o ambiente, que era um ambiente bem agradável. Inclusive, se vocês quiserem algumas indicações, apesar de eu não ter explorado tanto nessas questões de saídas, eu posso indicar alguns locais que eu fui também. Um tópico que eu acho relevante também, que é um pouco relacionado ao lazer, gente, é a questão do transporte. Aqui o Uber, né, aplicativos funcionam normalmente, só que não tem a rotatividade de ônibus que eu era acostumada a ter em Fortaleza, né? Que era tipo os ônibus coletivos. Quando a gente chegou em Castanhal, depois de poucos meses, eles meio que inauguraram o BRT. O que é o BRT? É tipo um ônibus, um transporte coletivo que te leva de uma cidade a outra. Então eu não sei como funcionava antes, porque esse sistema de transporte, né, por ônibus, ele foi meio que inaugurado depois que a gente chegou. Creio eu que fosse por meio de vans, né, por exemplo, que as pessoas iam para Belém ou que trabalhavam nas cidades mais próximas. Mas eu senti também um pouco essa questão do transporte. Outra coisa, se você não morar na parte mais pro centro, que é mais próximo dos locais, tipo próximo de feira, próximo de frigorífico, de padaria, e você não tiver transporte, você vai sentir bastante. Eu digo porque a gente morava num condomínio que era um pouco afastado do centro e a gente ainda não tinha transporte. E aí tudo que tinha que resolver era com Uber. Aí acaba que um Uber aqui, um Uber acolá, acaba ficando pesado, né? No fim do mês, quando você necessita só daquele meio de transporte. Agora, graças a Deus, a gente já comprou uma moto e estamos bem ok. Se mudamos um pouco mais pra parte do centro e tá bem ok, tá tranquilo. Sobre o clima. Bom, gente, aqui só temos 2 estações pré-definidas: verão amazônico e inverno amazônico. É o que existe. Mas, sério, gente, é tipo assim, quando tá calor, é só calor e umidade, tipo assim, que é muito úmido, né? Pela questão também da floresta amazônica, a umidade é muito grande. Ou seja, ponto negativo, você tem que ficar de vez em quando sempre dando, né, manutenção, uma limpezinha nas suas coisas, porque algumas coisas mofam com muita facilidade. E quando chove, quando tá no período de chuva, ainda é abafado, bem abafado, só que chove todo o tempo, o dia todo. Tipo assim, chove direto, sem parar, por dias seguidos. Mas mesmo assim, só é possível se manter aqui com camisetinhas, porque realmente é muito quente. Na minha sensação térmica, né, chega a ser mais quente do que o Ceará. Mas é uma cidade, assim, bem calorenta, né? Você que for vir e ouvir falar que no período de chuva chove muito e pensar que fica frio, gente, não fica frio, tá? Pode trazer as suas roupinhas de verão normal, que você não vai passar frio aqui. A única coisa que você não vai passar aqui é frio. Agora, um ponto importantíssimo é em relação à segurança. Gente, que é uma cidade muito tranquila de se viver. Obviamente, temos que ter cuidado, principalmente como quando estamos, né, em outro local ou em locais que não conhecemos, mas o que deu pra perceber até agora é que é uma cidade muito tranquila, gente. Você mal escuta, assim, notícias de, por exemplo, de que alguém foi morto ou foi assassinado, dessas questões.
Então, talvez se você estiver procurando uma cidade tranquila, aqui seja uma ótima opção nesse quesito. E para finalizar, um conselho, né? Mais um conselho que inclusive eu não segui nos primeiros dias, por isso eu acho importante de dar esse conselho para vocês, que é, se possível, gente, no ato da pesquisa, né, quando vocês estiverem pesquisando, que foi o que eu falei lá no começo, se vocês tiverem a oportunidade de realmente escolher com antecedência o lugar que vocês vão, pesquisem bem, deem uma olhada em todas essas questões que são importantes para você. Veja essa questão da distância, né, dos seus familiares, não é uma coisa que pega muito para você, porque, gente, não é fácil morar longe da família, principalmente quando são próximos, né, quando são pessoas muito importantes, muito próximas da sua vida. E tente vir de coração aberto. Parece fácil, mas não é, tá? Nos meus primeiros dias, primeiros meses, inclusive até um dia desse aí, eu acabei me frustrando muito com algumas coisas, porque ficava comparando coisas aqui com coisas de lá, e apesar de ser óbvio de você estar num lugar novo, às vezes a tua mente ou o teu coração, não sei, não quer entender, quer colocar defeito em algumas coisas ou quer enxergar outras coisas de uma forma limitada. Porque às vezes não é sobre o lugar, é sobre as pessoas que não estão naquele lugar. Então, se vocês puderem seguir esse conselho, né, de certa forma, de vir com o coração aberto, de vir preparado para conhecer pessoas novas, para experimentar mudanças, para poder realmente seguir uma trajetória diferente. Porque se de alguma forma você foi parar nesse lugar, você foi parar nesse destino, é porque Deus abriu uma porta, é porque Deus proveu para você naquele lugar. E a gente tá aqui, muitas das vezes, com o coração cheio de saudade de casa, né, do nosso estado, mas a gente sabe que foi Deus que colocou nós aqui. Então, nós estamos com o nosso coração descansado, né, nesse sentido de que sabemos que Deus cuida de nós, independente do lugar onde nós estejamos. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, esclarecer alguma coisa. Se eu não tiver esclarecido algo, muito bem, vocês podem perguntar nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês com o que eu souber, com o que eu puder ajudar. E espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. E se quiserem outros com algumas outras dicas ou algo desse modelo, é só me falar, que eu prometo tentar trazer para vocês mais rápido do que esse outro vídeo. Enfim, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que os planos de vocês, que vocês têm planejado e colocado no coração, venham se concretizar. Que vocês consigam se encontrar no lugar onde vocês estiverem. E espero que vocês sejam felizes e abençoados. Em nome de Jesus.